Olá, sejam todos muito bem-vindos ao primeiro episódio do Memórias e Impactos do Programa de Pós-Graduação em Fisioterapia, UDESC, o podcast que apresenta histórias inspiradoras dos egressos do Programa de Pós-Graduação em Fisioterapia do Centro de Ciências da Saúde e do Esporte, da Universidade do Estado de Santa Catarina. Aqui a gente compartilha histórias, vivências, descobertas e impactos que mostram como o mestrado em Fisioterapia da UDESC transforma carreiras e vidas. Esse projeto conta com o apoio da FAPESC, Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina, por meio do edital Chamada Pública 48/2022, de apoio à infraestrutura para grupo de pesquisa da UDESC, e também do CEFID, Centro de Ciências da Saúde e do Esporte, os quais agradecemos por acreditarem na ciência, na pesquisa e no ensino de qualidade. Hoje, então, já se passaram 11 anos, Sim. né? Indo para 12 anos. E a gente quer saber um pouquinho sobre essa tua experiência, então, para compartilhar com os nossos atuais alunos, discentes e docentes do programa e público interessado. Então, primeiramente, eu gostaria de saber como foi a sua experiência no programa de pós-graduação em fisioterapia. Hoje recebemos neste programa a egressa Bruna da Cunha Estima Leal, formada no ano de 2014. Hoje, Bruna é docente do curso de fisioterapia do Instituto de Ensino Superior da Grande Florianópolis e também integrante da Câmara Técnica de Fisioterapia Respiratória do CREFITO 10. Além disso, atuou como tesoureira da Asobrafir, Regional Santa Catarina, Associação Brasileira de Fisioterapia Respiratória e Terapia Intensiva, na gestão de 2020 e 2024 e é doutoranda do nosso programa de pós-graduação em fisioterapia da UDESC. Sua área de atuação concentra-se na fisioterapia respiratória, docência e representação profissional, com destaque para o fortalecimento da atuação científica e técnica na área, além da formação de novos fisioterapeutas. Bruna, é um prazer te ver aqui conosco. Obrigado por aceitar este convite para compartilhar sua trajetória e experiência. É um prazer estar aqui representando os egressos, então, do programa de fisioterapia. Fui a segunda turma do mestrado em fisioterapia. Então, terminei em 2014, então fico muito feliz de estar aqui compartilhando a minha trajetória. Muito bem. Nós elaboramos algumas perguntas, né, para você expor um pouquinho como é que aconteceu na sua carreira depois desse período, né, de 2014. Então, foi uma experiência muito boa, porque era o que eu buscava. Já tinha alguns anos que eu estava buscando fazer mestrado e nunca dava certo por vários motivos. E quando deu, foi muito proveitoso, né? Então, pude aproveitar o convívio de laboratório, de participar não só da minha pesquisa, mas de outras pesquisas, de projeto de extensão. Então, foi um grande aprendizado. Muito bem. Sempre essa é uma oportunidade muito grande, né, essa interação com os outros grupos, né? Sim. E uma pesquisa não se faz sozinha, né? Se faz com um grupo. Então, eu gostaria que você tentasse expor o que mais marcou a sua jornada durante o mestrado. Então, assim, pensando em todos esses 2 anos, né, que eu fiz o mestrado, eu acho que seria nos processos de coleta de dados. Então, acho que foi um ponto marcante. Eu não participei só da minha pesquisa, né? Como eu falei, era um grupo e a gente pôde participar da pesquisa dos outros colegas. E então, é um fato de que me marca bastante esse processo, que é trabalhoso, mas também é engrandecedor. E o que foi a sua coleta? Eu pesquisei sobre mobilidade diafragmática. O meu laboratório pesquisava mobilidade diafragmática em vários, ou em outras, né, diversas populações, digamos assim. Então, o meu estudo partiu de uma necessidade do grupo, onde a gente tinha um aparelho que era muito bom para avaliar a mobilidade diafragmática, mas não tinha um método eh, que tivesse Validar. validado e com confiabilidade e reprodutibilidade. Então, minha coleta foi nesse sentido, validar esse aparelho para que uma colega pudesse avaliar com DPOC também. Então, foi dentro de mobilidade diafragmática, conheci novos aparelhos, a gente teve pesquisa com médicas nela que fizeram avaliação junto com a gente. Então, criamos laços não só aqui dentro do Cefid, mas externos também. E para quem não é da área, o que é mobilidade diafragmática? Então, a gente avalia a mobilidade diafragmática em alguns indivíduos, porque em algumas doenças, como a DPOC, que era um dos itens avaliados, a mobilidade diafragmática ela tá prejudicada, ela está menor, diminuída, e isso interfere no processo de troca gasosa e também no contexto
postural, que uma das pesquisas foi sobre isso. O quanto que a mobilidade diafragmática influenciava na cifose torácica, se seria pela idade ou pela mobilidade mesmo, foi um dos estudos do nosso projeto. Muito bem. Só para a gente lembrar daquela época, quem foi sua orientadora? Foi a professora Elaine Paulin. Muito bem, a Uhum. professora Elaine, hoje que é diretora de extensão do Cefid. De que forma, então, a gente poderia perguntar para você que o mestrado influenciou agora na sua carreira profissional? Então, eu já entrei no mestrado com esse objetivo de embasar melhor minha carreira. Desde 2008, eu sou professora, comecei no ensino técnico. E Hum, eu gostaria muito, naquela época, de ensinar no curso de fisioterapia, que era a minha formação. E a gente sabe que para ser docente dentro de uma faculdade é importante e necessário a formação em mestrado. Então, eu vim com mestrado com esse objetivo, de melhorar o meu currículo, ter a formação mesmo de mestre para adentrar no mercado de trabalho, e foi o que eu consegui. Eu defendi a minha dissertação em maio, em agosto eu estava sendo contratada por uma faculdade privada de fisioterapia, e 6 meses depois eu passei no concurso daqui da UDESC, no Cefid, e fiquei quase 4 anos aqui como docente, né, como professora substituta aqui do muito Cefid. interessante essa história, né? Então, Sim. é uma questão que é bem importante, né? Que acaba abrindo oportunidades e portas, né? Ah, na tua coleta, qual que foi o maior desafio que você encontrou? Na coleta em si, na minha seria, eu acho que como qualquer coleta de um estudo experimental, seria encontrar o N, Hum, o número de sujeitos ideal para pesquisa. Então a gente chama, foi por conveniência, mas mesmo assim a gente sempre tem essa dificuldade. E assim, dentro de toda essa trajetória, eu lembro de um processo de coleta que não foi meu, foi de uma colega. E a gente ia para Balneário Camboriú, coletar no hospital lá, só que a gente tinha que chegar lá às 7 da manhã. Então a gente saía daqui umas 5 horas para estar montado tudo. A gente fazia no estacionamento do hospital. Então, assim, eu disse que é um desafio no sentido de ser trabalhoso, mas é muito prazeroso e assim, você vê o final do trabalho, né? Então a gente vê que todo aquele momento, né, de esforço vale a pena, né? É trabalhoso, a gente reclama no dia, tá cansado, mas no final a gente colhe os frutos. Sem dúvida, eu acho que é se esforçando que, né? Sim, Jogando vontade e dedicação é que a gente dá valor às coisas, né? E esse sua defesa, sua dissertação, ela acabou gerando produtos ou publicações? Como foi essa etapa? Tu lembra alguma coisa importante para relatar sim. também? Aham, lembro sim. A minha dissertação teve um artigo, elaborado um artigo. Naquela época não tinha como hoje, né, que a gente faz vários estudos em cima daquilo, mas a gente fez a publicação. Não foi de primeira, né? Eu lembro que foi na quarta revista que a gente enviou, como já é conhecido, mas que eu não participei só dessa, como eu participei dentro do grupo, contribuindo com coleta, escrita dos outros estudos, eu também participei da publicação desses outros estudos. Da equipe, muito, Uhum. muito bem. 4 tentativas, às vezes parece, para quem não conhece, um número grande, mas É, tem processos que demoram muito muito mais, mais. né? Então é muito interessante saber que teu trabalho está publicado, e isso, né, é importante. Então, o trabalho não pode ficar na biblioteca, né? Ou armazenado numa gaveta. Ele tem que estar no mundo. E certamente hoje ele pode ser consultado na internet, Sim. né? Então fica de acesso disponível para a comunidade científica mundial. Uhum. E Isso é como o meu trabalho ele era base para ser usado nos outros, ele já foi citado nos outros como método do estudo, né? Então, muito bem. já Citações está. são importantes, né? Exatamente. Pergunta difícil. Se você pudesse voltar no tempo, né? O que você faria diferente no mestrado? Eu teria me dedicado mais tempo. Na época eu trabalhava, né? Trabalhava no hospital e atendimento domiciliar e estava terminando outra pós-graduação. Então eu fazia aquelas horas no laboratórios, né? Era 20 horas semanais, mas a cabeça às vezes ficava dividida, né? Não pensava só aquilo. Então eu acho que eu teria ficado mais tempo para poder aproveitar mais oportunidades.
O tempo de laboratório, o tempo de convivência, isso engrandece muito, não só o estudo profissional, né, do conhecimento como mestrado, o quanto que você pode aprender, mas também aumentar o número de produções. Sem dúvida, né? Eu acho que a imersão no laboratório é o diferencial, né? Você cria as redes de contato e que ficam, né? Sim, ficam até hoje. Essa ia ser uma pergunta que eu ia te fazer. Tem alguém que ficou teu parceiro da época, que você mantém relacionamento e amizade até hoje? Temos amizades né, extra profissional, digamos assim. Eu tenho vários colegas que não era do meu laboratório em si, mas a gente dividiu espaço e a gente se fala até hoje, somos amigos em relação à família mesmo, né, de estar com essa convivência mais pessoal. E outros que a gente tem um convívio profissional também. E isso abre portas, né, para as nossas, quando a gente precisa de alguma coisa profissional, ou até mesmo pessoal. Muito bem. Eh, Vou agora te pedir uma dica aqui, né? Um recado que pode ser um recado final, né? Qual dica que você daria para quem desejar ingressar no programa de pós-graduação em fisioterapia? Você já Olha, passou? sim, dentro da fisioterapia, né, do programa, a gente tem mestrado e doutorado. Se tiver entrando no mestrado, eu penso que o que eu fiz foi algo muito bom. Eu não entrei já direto com o processo seletivo, eu entrei como aluna especial. E então eu pude conhecer um pouco do laboratório, quem que era o meu orientador, né, o meu futuro orientador. Já comecei a fazer disciplinas e quando no primeiro ano eu já tinha terminado todas as disciplinas obrigatórias, toda a minha carga horária, e eu fiquei o último ano só para coleta e escrita. Então eu acho que isso me favoreceu muito, né? Ter feito entrado como aluna especial mas é algo que eu digo. No doutorado, ainda estou nele cursando, mas acredito que você está sempre próximo das pessoas, junto com as coletas, trocando experiência, isso é um grande ponto, um ponto positivo dentro da pós-graduação. Muito bem, eu acho que essa questão de ter essa interação, né? Isso tudo é bem importante e fazer como um especial também é uma grande dica para quem está nos assistindo. Então, muito obrigado aí pelas dicas e pelas considerações. No nosso programa, nós também temos um quadro que se chama Memória, né? Minuto Memória. Então, antes de encerrar, né, chegou a hora do nosso Minuto Memória. Um quadro que resgatamos um fato curioso, né, da história do programa de pós-graduação em fisioterapia. Então, nesse episódio, lembramos os 10 primeiros formados pelo programa de pós-graduação em fisioterapia em 2013. São eles: Aline Pedrini, Ana Elisa Speck, Cíntia Laura Pereira de Araújo, Daniele Pérez, Eduardo Luiz Stapait, Jorge Jung da Rosa, Guilherme Silva Nunes, Gustavo Fernando Sutter Latorre, Letícia Miranda Rezende da Costa e Marcelo Anderson Brecht. À época, eu lembro que eu estava diretor-geral do Cefid, né? E eu tive a satisfação de assinar os 10 diplomas em blocos. Então, hoje, a gente não tem, né, o que foi o primeiro aluno do programa, né? A gente tem os 10 primeiros alunos que foram nominados anteriormente. Então, essa é uma história que fica do nosso programa. Bruna, né? Muito obrigado por compartilhar a sua história. Eu tenho certeza que vai inspirar muitos futuros pesquisadores e profissionais. Então, agradeço de coração que você tenha se disponibilizado a vir aqui e espero também que você tenha gostado de memorizar, né? De rememorar a sua passagem pelo programa de fisioterapia aquela época e agora sendo novamente aluna do programa de pós-graduação em fisioterapia, mas num nível elevado, né, que é o doutorado, então são 4 anos aí pela frente. E tenho muito orgulho de ser teu orientador nesse processo, né? Então a gente tem muito aí ainda para contar de histórias, né? E as memórias vão estar sendo formadas, né? Então, se você gostou desse episódio, deixe seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe com quem também pode se inspirar com essa história. Se estiver ouvindo nas plataformas de áudio, siga o nosso podcast e avalie com 5 estrelas.
E não esqueça de deixar nos comentários qual foi a sua maior lição desse episódio.